O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos alguns irmãos e irmãs em pé e temos algumas cadeiras vazias. Onde tiver cadeira vazia ao seu lado aí, levanta a sua mão, que aí um irmão pode se localizar e sentar, né? Vamos tentar nos acomodar da melhor maneira possível, né? E aproveitar esta experiência da graça de Deus. Continua só mais um minutinho com a sua mão aí. Se alguém quiser sentar, ó, já sabe o lugar, mas se quiser fazer a sua penitência e ficar em pé, também não tem problema. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, celebramos o 5º domingo da nossa Páscoa. Como eu falei na monição inicial da nossa Santa Missa, nós entramos numa nova fase. Por quê? Porque estamos nos aproximando também de Pentecostes. E assim, a igreja vai abrindo cada vez mais o nosso entendimento, vai abrindo cada vez mais para o nosso conhecimento e amadurecimento na fé, a nossa caminhada pascal. Jesus está se despedindo dos apóstolos. É claro que essa despedida aqui aconteceu na Quinta-feira Santa. Jesus está lá, no cenáculo, com os seus, e já sabe o que vai ele sofrer, e consequentemente os discípulos também. Tudo que eles vão sofrer, tudo que vai acontecer, toda a dimensão de angústia, de perturbação, que esta realidade pode surgir no coração dos discípulos. Jesus, com preocupação, então, acalenta o coração deles e diz: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também.
Para nós, queridos irmãos, estas palavras agora são palavras pós-pascais. Nós já sabemos tudo, nós já compreendemos que o Senhor, o que Ele sofreu e passou, vivendo, o nosso tempo quaresmal e nossa Semana Santa, meditamos sobre esta realidade, mas Ele está vivo e ressuscitado. O que essas palavras dizem então a mim, a você hoje? Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Todas as leituras da nossa liturgia falam de fé. Nos Atos dos Apóstolos, nós vemos que o povo crescia, era aqueles que davam testemunho da fé, crescia em número de confiança em Deus. Ouvimos no Salmo que nós cantamos, pois reta é a palavra do Senhor, tudo que Ele faz merece fé. Então nós somos convidados a manifestar isso. Na segunda leitura, na carta de São Pedro, somos convidados a depositar a nossa fé, porque é ela quem nos honra, ela que nos manifesta então as obras de Deus. Qual a obra que Deus deseja que nós façamos? É a nossa fé. A nossa fé é a obra mais importante. Acreditar em Deus, confiar em Deus, depositar a nossa esperança nele. Por 6 vezes, os 12 versículos que nós acabamos de ouvir no Santo Evangelho falam da fé. Acreditai, acreditai, tende fé em mim, tende fé em Deus. E aí é importante que nós nos perguntemos então, irmãos, você é um homem, uma mulher de fé? Você acredita em Jesus como seu único e definitivo Senhor e único Salvador? Parece uma pergunta fácil, parece uma resposta lógica, mas aqui tem realmente, queridos irmãos, uma realidade muito importante. O que é ter fé? Ter fé é não fragmentar a sua confiança, a sua esperança, a sua dependência em Deus. E aí, muitas vezes nós respondemos, tenho fé, mas eu acredito também na superstição. Eu acredito às vezes em um amuleto, eu uso um amuleto, ou é uma figazinha, ou é um pé de coelho, ou é uma ferradura, ou é um trevinho de 4 folhas, ou é uma sementinha na carteira. Que fé é essa exclusiva em Deus? Eu acredito também em mapa astral. Aí eu quero leitura de mãos, eu quero jogo de cartas. Eu acredito em pedras, porque elas têm poder, aí tem lá a pedra. Eu acredito em gnomos, fadas, bruxas, e aí eu tenho lá as minhas imagens. Eu acredito em outras divindades, e por isso eu vou, eu recebo, eu invoco, eu acredito, eu faço oferenda. Que fé é essa? Isso não é fé, irmãos. Isso é sincretismo. Jesus pede uma fé exclusiva. Por isso não tem lugar para outras coisas. Não tem lugar também para as minhas próprias realidades da autossuficiência, o egoísmo, a vaidade. Por quê? Porque a verdadeira fé me leva a colocar exclusiva a minha esperança, a minha fé, a minha dependência em Deus. E quando eu não coloco a minha fé, a minha esperança, a minha confiança, a minha dependência em Deus, eu caio na perturbação. Eu caio na confusão. Por que tantas pessoas confusas, queridos irmãos, com relação à sua orientação pessoal, familiar, conjugal, afetiva, profissional? Por que tanta confusão? É por causa dessa fragmentação. Jesus não é exclusividade. Jesus é mais um penduricalho. Jesus não é o caminho. Jesus é um dos caminhos, tá bom? Eu acredito em outras divindades, coloco em cima da geladeira, coloco moedinha. Não dá.
Ele precisa ser o caminho. Jesus não é a vida e nem o único lugar para encontrar felicidade, vida. Não, tem outros lugares onde eu encontro isso. Jesus diz, eu sou a vida. Em outros lugares também eu encontro a verdade. A verdade é uma realidade relativa. A verdade não é exclusividade de Cristo. Mas Cristo diz, eu sou a verdade. Então a fé, queridos irmãos, ela precisa ser uma fé em Cristo. Nele. Porque se eu acredito em estas coisas, tem gente que nem sai de casa sem olhar o horóscopo, me poupe, né? Aí não dá, né? Então não dá. Se você não tem uma fé exclusiva em Deus, a sua resposta não é tão simples, irmãos. Talvez você não tenha fé. Talvez você não deposita nele exclusivamente a sua esperança e a sua confiança. Mas, padre, o senhor está sendo muito radical. Eu não posso acreditar no budismo, eu não posso acreditar em outras crenças, eu não posso acreditar em outras divindades, eu não posso acreditar em outros poderes da natureza. Eu não posso acreditar. Por quê? Porque o Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Qual é a nossa meta, queridos irmãos? Qual é o nosso destino? Qual é o final no qual nós estamos todos, então, pré-determinados? É a salvação. É a casa do Pai. É a glória de Deus. É a eternidade junto de Deus. Por isso Jesus diz, olha, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu quero salvar todos vocês, mas é necessário que vocês entendam, eu sou o único caminho que vai levar você até a glória de Deus. Não tem outro caminho. Por isso não pode ter, querido irmão, dentro de mim nenhuma outra alternativa a não ser viver exclusiva e definitivamente a minha vida em Cristo. Porque do contrário, não vou persistir. Não vou suportar as perseguições, não vou suportar os desafios, as perturbações e dificuldades desta vida, porque é exatamente quando as realidades estiverem adversas e as dificuldades baterem na sua casa, na sua vida, que você vai dizer se você tem fé. Porque na hora em que você for surpreendido, surpreendida pelo diagnóstico contrário, pela doença terrível, pela morte, pela perda do emprego, pela destruição do seu convívio familiar e conjugal, é nessa hora, irmão. É nessa hora que você vai dizer se tem fé ou não. Porque é nessa hora que o meu coração não vai se deixar perturbar. É nessa hora que o meu coração não vai me deixar cair no desespero. Porque aquele que não tem fé cai no desespero. Aquele que não tem fé vai querer buscar resposta, solução para a sua dificuldade em outros lugares e não em Deus. Aquele que não tiver fé na hora dessa dificuldade, irmão, vai duvidar de Deus, vai duvidar do amor de Deus, vai duvidar da presença protetora, amorosa, cuidadora e que vai levá-lo à salvação e à vida eterna se não tiver a fé em Deus. Vai abandonar o caminho. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho. Não existe outro caminho. Não existe outro nome ao qual possamos ser salvos, irmãos. Não existe outra alternativa. Então, se você crê em Jesus exclusiva, decidida e definitivamente, eu digo, você tem fé. Mas se você não acredita em Jesus de forma definitiva, e a sua fé é uma fé fragmentada, é uma fé que se deixa, então, se tornar alimentada por outra coisa, pois Jesus não é suficiente para você, então eu digo, você vai cair numa pedra de tropeço. Você não vai aguentar. Você não vai aguentar e suportar as batalhas desta vida. Por isso São Paulo diz, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. E o padre
Fábio foi muito feliz quando ele diz, continuando, usando então esta passagem de São Paulo, dizer, não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Essa é a nossa meta, irmão. Essa é a consolação que eu tenho dentro do meu coração, na hora em que a tribulação, a perseguição, a dificuldade, a perturbação tentarem tirar a minha fé nesta realidade de combate. Eu sei em quem eu pus a minha confiança e onde está o meu destino. Meu destino está nas mãos e no coração do Pai. E é Cristo como o meu pastor que me conduz. É Ele que vai me levar nos ombros até o redil eterno, como nós meditamos no domingo passado. Por quê? Porque as ovelhas dele ouvem a sua voz e não se deixam enganar, não se deixam confundir, não se deixam iludir, mas o seguem. Vivem então uma vida com Ele. Vivem decididamente esta caminhada com Ele. Porque sabem que o consolo que vem da certeza de que não é a morte, não é o mal, não é o fim, esta realidade, mas sim é a eternidade. Por isso ele vai, mais uma vez, nos dizer, não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse verdade, eu não diria a vocês. Porque Ele não mente, Ele é a verdade. E quando chegar a hora, sou eu que vou pegar você nos ombros. Sou eu que vou te levar até a casa do Pai. Sou eu que vou te introduzir no redil eterno. Sou eu que experimentei e me senti honrado pela sua fé, pelas suas obras, pela sua vida. Por isso, a belíssima leitura, queridos irmãos, que nós acabamos de ouvir, na segunda leitura, na carta de São Pedro. Aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Que pedra é essa? É Cristo. Ele é a rocha. É a rocha, queridos irmãos, que sustenta todo o edifício, que sustenta cada um de nós, e é onde deve estar apoiada a nossa fé, para que nós também nos tornemos então pedras vivas, como se amalgamados em Cristo, que é esta pedra que nos sustenta. Mas se a minha vida não está em Cristo, se eu não vivo em Cristo, se a minha fé não é exclusiva em Cristo, qual é a consequência? A consequência lógica, queridos irmãos e irmãs, é a minha destruição. Por isso, o texto sagrado diz, com efeito, nas Escrituras se lê, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. Vamos repetir? Quem nela confiar não será confundido. Por que tanta confusão? Por que tanta desorientação? Por que tantas pessoas perdidas? Por que tantas pessoas que acham que não têm esperança, fé e salvação? Por quê? Porque a sua fé não está em Deus. Porque a sua fé, ela foi dividida em outras realidades que ferem o coração de Deus. O nosso Deus, queridos irmãos, é um Deus ciumento. Ele quer esta exclusividade de cada um de nós. Por quê? Porque Ele nos ama como ninguém nos ama. E Ele espera, então, de mim, esta confiança, esta fé. Mas aí o que eu faço? Eu digo, eu creio, mas eu creio também. Eu creio, mas eu acredito também. Eu creio, mas eu cultuo também. Como dá para ser? Não dá. Ele precisa ser meu único e definitivo Senhor. Eu preciso viver a minha vida nele. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Que honra é essa? É a glória. É a vida com Deus. Mas para os que não creem, que não têm fé, a própria pedra que os construtores rejeitaram, o próprio Cristo, se torna pedra de tropeço e rocha que faz cair.
porque eu não confio nele. E aí, tudo faz com que a minha vida se torne uma verdadeira ruína, uma derrota, uma desesperança, uma angústia e perturbação constante, porque a minha vida, a minha fé, a minha esperança não está em Deus. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles, a destruição e a ruína. Porque não acolhem a palavra. E aí, a primeira leitura, queridos irmãos, em sintonia com este versículo 8 da carta de São Pedro, no capítulo 2, vem com os Atos dos Apóstolos. Nos Atos dos Apóstolos nós temos então os subsídios, as forças para mantermos então a nossa vida na fé. Primeiro, a palavra. Cristão católico que não conhece a palavra, cristão católico que não ouve a palavra, cristão católico que não se coloca em sintonia com os ensinamentos da palavra de Deus, não pode ter fé, porque não alimenta a fé. A fé é alimentada na palavra. A fé, queridos irmãos e irmãs, é solidificada na palavra. Por isso eu preciso conhecer a palavra, por isso eu preciso meditar a palavra, por isso a palavra precisa estar próxima dos meus lábios, dos meus olhos, da minha oração. Mas eu não leio a Bíblia, não conheço a Bíblia, não acompanho, obedecendo a palavra. Como posso ter fé? Segundo, a oração. Não podemos deixar de estar realizando aquilo que é imprescindível e, em primeiro lugar, o serviço da palavra e a vida de oração. Não dá para ter fé se você não tem uma vida de oração. Não dá para ter fé se você não se coloca de joelhos diante do crucificado e diz: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu confio, mas aumenta a minha confiança. Senhor, eu espero, mas aumenta a minha esperança. Senhor, eu creio e quero cada dia crer mais e mais somente em Ti. Não pode ter fé se não tem vida de oração. É necessária, imprescindível a vida de oração. Não pode ter fé se não tem vida sacramental. Muitos querem ter fé, muitos querem ter uma comunhão com Deus, muitos querem viver desta realidade de crescimento da sua vida e da sua fé, mas não são nem capazes de guardar a fidelidade à Páscoa semanal, que é o domingo. Quantos dos nossos irmãos, aproveitando o feriado prolongado hoje, não estarão dando glórias a Deus por tudo aquilo que Ele realizou enquanto obra de salvação em suas vidas? Porque o que é o domingo? O domingo é o dia do Senhor, onde nós agradecemos por tudo aquilo que Ele realizou em nosso favor e demonstramos a Ele nosso amor e nossa fé. E aí o que você vai fazer? Não você fazendo só uma comparação. Eu vou ficar na frente da TV vendo meu time de futebol. Quem é o seu Deus e em quem você coloca a sua esperança, sua alegria, sua felicidade? Eu vou ficar na frente do meu celular maratonando a série que eu gosto. Eu vou ficar aproveitando o meu descanso, ou eu vou ficar fazendo os meus afazeres e trabalhos da minha semana, da faculdade ou da minha vida profissional. Eu vou ficar descansando. Faltar o domingo, querido irmão, é ferir não só um mandamento, mas dois. Porque faltar o domingo é um pecado de idolatria. É trocar a Deus por outra coisa. Não demonstro amor a Deus e não guardo o dia que é dele. Como é que eu posso ter fé se eu não tenho uma vida sacramental? Como eu posso ter fé se eu não tenho uma vida que busco cada vez estar em um estado de graça junto de Deus? Me confesso, já não sei há quanto tempo, mas eu quero lá participar da comunhão e comungar, e quero que a minha fé se fortaleça. Não dá, irmão. Assim não dá. Não vai aguentar. Não vai resistir.
não vai suportar as perseguições, as dificuldades da vida. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Não há outra questão. Quando você é cristão, não se para de lutar. Não se para de buscar cada vez mais viver da fé em fé, de crescer de fé em fé, de amadurecer de fé em fé, de viver cada vez mais esta fé em Deus, porque eu sei onde está a minha meta, onde está o meu destino. O meu destino está no Pai. Por isso Jesus, nestes 12 versículos, por 12 vezes, ele fala a palavra Pai. Na casa do meu Pai, nos braços do meu Pai. É lá, queridos irmãos. É lá o nosso destino, é lá o nosso desfecho, é a minha meta. Então é esta confiança que deposito em Deus, é esta esperança desta vida eterna, é esta realidade que eu experimento então em Deus, que faz com que eu não me perturbe, não me confunda, não entre em desespero, não coloque a minha fé de forma fragmentada, mas de forma única e definitiva no Senhor. E assim, alimentando a minha fé na vida de oração, na palavra de Deus, na vida sacramental, eu sou capaz então de fazer obras que agradam o coração de Deus. E o último incremento para a nossa fé é a caridade. Por isso, a igreja, queridos irmãos, como este lugar de serviço e de amor a Deus, instituiu a diaconia. O que é a diaconia? O serviço da caridade. Aqueles homens escolhidos por Deus eram para ser homens da caridade. Mas a graça de Deus é tão grande, queridos irmãos, que como nós lemos no texto, Filipe, Estevão e todos aqueles que foram instituídos diáconos, não viveram apenas a caridade, mas viveram uma fé capaz de darem a sua vida. Estevão, ao ser apedrejado, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque a fé dele, querido irmão, era uma fé que não permitia entrar em desespero, mesmo diante do mais terrível sofrimento e perseguição, porque sabia exatamente onde depositou a sua confiança em Deus. Então é assim. É amadurecendo a nossa fé, é fortalecendo a nossa fé, é produzindo as obras de amor ao outro, especialmente aos menos favorecidos, é que nós, queridos irmãos, vamos crescendo nessa nossa dimensão de confiança em Deus. E vamos então, sendo capazes de não nos deixarmos confundir, enganar no meio de tantas dificuldades. Peçamos então, nesta celebração de hoje, que a nossa fé se purifique, irmão. Que a nossa fé se alimente cada dia mais na palavra. Que a nossa fé, ela possa ser capaz de produzir as obras que alegram e agradam o coração de Deus. Vamos deixar para depois da comunhão? Fazemos isso. Ele já vai cantar a música, né? Já seguindo a orientação espiritual, mas vamos cantar depois que comungarmos. E aí sim, vai fazer muito mais sentido eu e você podermos dizer: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Até chegar ao céu. Então é esta fé, alimentada pela palavra, alimentada pela Eucaristia, possa ajudar a cada um de nós chegarmos onde é a nossa meta, o coração de Deus. Fiquemos em pé, com confiança.